Ele chegou na oficina com roupas sujas e pediu para consertar o carro em troca de comida. Todos riram, chamaram de maluco, até ele colocar as mãos no motor e mostrar quem realmente era. O sol batia forte no asfalto quando Rogério se aproximou da oficina Premium Motors. Suas roupas estavam sujas, os cabelos desalinhados, e o cheiro de quem dormiu na rua grudava nele como uma marca invisível. Mas seus olhos, apesar de cansados, tinham um brilho diferente. Um brilho que ninguém ali sabia reconhecer. Bruno estava debruçado sobre o motor de uma Mercedes prata, suando e praguejando baixinho. Ao lado dele, 2 outros mecânicos, Cláudio e Roberto, observavam tentando ajudar. A dona do carro, Mariana, estava encostada na parede com os braços cruzados, claramente nervosa, mas tentando manter a compostura. Não acredito que isso está acontecendo, ela murmurou, passando a mão pelos cabelos. Preciso desse carro funcionando hoje. Bruno levantou a cabeça, limpando o suor da testa com as costas da mão. Senhora Mariana, estou fazendo o possível. Nunca vi um problema assim. O motor liga, mas não desenvolve potência nenhuma. Já tentaram de tudo? Ela perguntou, tentando controlar a ansiedade na voz. Tudo o que sabemos, Cláudio respondeu, balançando a cabeça. Trocamos velas, filtros, limpamos bicos, nada resolve. Foi nesse momento que Rogério se aproximou devagar, suas chinelas fazendo um barulho abafado no chão da oficina. Os 3 mecânicos olharam para ele com uma mistura de surpresa e desconforto. Mariana franziu a testa, mas não disse nada. Com licença, Rogério disse, a voz rouca, mas educada. Posso dar uma olhada no motor? Bruno soltou uma risada seca. Olhada? Você entende de mecânica? Entendo um pouco. Rogério respondeu com simplicidade. Roberto começou a rir também. Um pouco? Cara, isso aqui é uma Mercedes. Não é carroça, não. Eu sei que é uma Mercedes, Rogério disse calmamente. Modelo C300, motor 2 litros turbo. Ouvi o barulho dela quando chegou. O problema não está onde vocês estão procurando. Cláudio olhou para Bruno com uma expressão de incredulidade. Agora o morador de rua virou especialista em Mercedes? Mariana se mexeu desconfortável. Algo na tranquilidade de Rogério a incomodava, mas não de forma negativa. Era como se ele realmente soubesse do que estava falando. Escuta aqui. Bruno se levantou, limpando as mãos no pano. Não sei de onde você saiu, mas aqui é uma oficina profissional. A gente não precisa de ajuda de gente como eu? Rogério completou sem mágoa na voz. Não foi isso que eu quis dizer. Bruno mentiu, claramente constrangido. Foi sim. Roberto não teve o mesmo pudor. Cara, você está precisando é de um banho, não de mexer em carro de rico. Mariana se afastou da parede. Pessoal, vamos com calma. Senhora Mariana, a senhora não precisa se preocupar, Cláudio disse. A gente vai resolver isso, só precisa de mais tempo. Rogério observou o motor aberto, seus olhos percorrendo cada componente com uma precisão que nenhum deles notou. Posso fazer um teste? Só para confirmar uma suspeita. Que suspeita? Bruno perguntou, tentando não soar interessado. O problema está na central eletrônica. Não é mecânico, é eletrônico. Por isso vocês não conseguem encontrar. Roberto pegou o celular e começou a filmar. Galera, olha isso aqui. O morador de rua virou especialista em injeção eletrônica. Roberto, para com isso, Mariana pediu. Mas ele continuou filmando. Não, deixa eu gravar isso. Vai dar umas risadas boas para postar depois. Cláudio também riu. Posta mesmo. Sem teto da aula de mecânica em oficina premium. Rogério não se abalou com as risadas. Tinha ouvido coisa pior na vida. Se me derem chance, posso resolver em poucos minutos. Em troca de quê? Bruno perguntou com sarcasmo. De uma nota de 100? Em troca de um sanduíche. Rogério disse simplesmente. Qualquer coisa. Só estou com fome. A resposta pegou todos de surpresa. Roberto quase derrubou o celular de tanto rir. Um sanduíche? Cara, você está falando sério? Estou, Rogério confirmou. E posso garantir que vou resolver o problema que vocês estão tentando há horas. Bruno olhou para Mariana, que parecia pensativa. Ela se aproximou de Rogério, o olhando nos olhos. Você realmente entende disso? Entendo, senhora. Como você sabe que é problema na central eletrônica? Rogério apontou para o motor. Pelo barulho que ela faz.
É um ruído específico quando o sensor de posição do comando de válvulas está enviando o sinal errado para a central. Ela corta a injeção como medida de segurança. Mariana olhou para Bruno. Vocês verificaram isso? Verificamos tudo, Bruno respondeu, mas a voz saiu menos segura. Não verificaram, Rogério disse calmamente. Vocês procuraram problemas mecânicos, mas carros modernos são controlados por computador. Quando um sensor falha, o carro entra em modo de proteção. Roberto continuava filmando. Gente, isso é muito bom. O cara está dando aula para os mecânicos profissionais. Roberto, pelo amor de Deus, para de filmar. Mariana pediu novamente, dessa vez com mais firmeza. Ah, senhora Mariana, isso vai dar muita risada. Bruno se aproximou de Rogério. Tá bom, vamos supor que você esteja certo. Como resolve? Preciso acessar a central de injeção com um scanner, resetar os parâmetros e calibrar o sensor. A gente não tem scanner aqui, Cláudio disse. Eu sei onde tem, Rogério respondeu. Na oficina do lado, o dono me conhece. Bruno e Roberto trocaram olhares irônicos. Claro que conhece. Mariana continuava observando Rogério. Tinha algo nele que a intrigava. A forma como falava, a confiança tranquila, o conhecimento técnico. Não parecia conversa de alguém que estava inventando. E se não resolver? Ela perguntou. Se não resolver, a senhora não me deve nada, nem o sanduíche. E se resolver, aí a senhora me arruma alguma coisa para comer. Só isso. Bruno soltou um suspiro exagerado. Tá bom, mas quando não der certo você vai embora e não incomoda mais a gente. Combinado, Rogério acenou. Roberto continuava filmando tudo. Essa vai ser épica. O abandonado tentando consertar Mercedes. Rogério caminhou até a oficina ao lado. Era um lugar mais simples, menos luxuoso, onde um homem trabalhava sozinho. Cumprimentou o dono com familiaridade e voltou com um scanner na mão. Onde você conseguiu isso? Bruno perguntou desconfiado. O seu Fernando me emprestou? Rogério respondeu, conectando o aparelho ao carro. Mariana observava cada movimento dele. Tinha algo de familiar na forma como ele manuseava as ferramentas. Uma precisão que ela reconhecia, mas não sabia de onde. O scanner começou a emitir bips enquanto Rogério navegava pelos menus com uma facilidade que impressionou até Bruno. Em poucos minutos, encontrou o código de erro. Aqui está, ele murmurou. Sensor de fase comando de válvulas. Sinal intermitente. Como você sabia? Mariana perguntou, realmente impressionada. Rogério não respondeu. Estava concentrado no trabalho, resetando códigos e recalibrando parâmetros. Suas mãos se moviam com uma precisão cirúrgica, como se aquela tecnologia fosse extensão natural do seu corpo. Cláudio parou de rir quando viu a facilidade com que Rogério operava o scanner. Roberto ainda filmava, mas agora com menos deboche e mais curiosidade. Pronto, Rogério disse, desconectando o aparelho. Pode ligar o carro. Bruno foi até o volante, virou a chave e o motor pegou suave, ronronando perfeitamente. Pisou no acelerador e a resposta foi imediata. O silêncio que se fez na oficina era constrangedor. Mariana entrou no carro, deu uma volta no quarteirão e voltou com os olhos arregalados. Nunca vi esse carro andar tão bem. Parece que está novo. Rogério já estava guardando o scanner para devolver. Pronto, senhora. Problema resolvido. Como você aprendeu isso? Bruno perguntou, a arrogância sumindo da voz. Rogério hesitou. Trabalhei com carros a vida toda. Onde? Em vários lugares. Ele respondeu evasivamente. Posso pegar aquele sanduíche agora? Mariana se aproximou dele, algo mexendo no peito dela. Você tem nome? Rogério. Rogério o quê? Ele hesitou novamente. Só Rogério. Roberto ainda estava com o celular nas mãos, mas não sabia mais se deveria postar o vídeo. O que começou como deboche tinha se transformado em algo completamente diferente. Bruno estendeu uma nota para Rogério. Toma aqui. Você merece mais que um sanduíche. Não precisa. Rogério recusou. Foi o que combinamos. Cara, você acabou de resolver em minutos o que a gente não conseguiu o dia inteiro. A Mariana abriu a bolsa e tirou dinheiro. Por favor, aceite. Você salvou meu dia. Rogério balançou a cabeça. Só queria ajudar. Por quê? Ela perguntou. Por que quis ajudar quem te tratou mal? Rogério olhou para ela e, por um segundo, Mariana viu uma tristeza profunda naqueles olhos. Uma dor antiga que ele carregava como uma cicatriz invisível.
Porque todos merecem uma segunda chance, ele disse simplesmente. E saiu dali devagar, deixando para trás uma oficina em silêncio e 4 pessoas que não sabiam que acabaram de conhecer uma lenda. Dias depois, Rogério voltou a rondar pela região da oficina Premium Motors. Não porque estava procurando trabalho, ele já sabia que não seria bem-vindo, mas algo o puxava de volta àquele lugar. Talvez fosse a memória de quando suas mãos tocaram novamente um motor, quando por alguns minutos ele voltou a ser quem era. A oficina estava movimentada. Vários carros de luxo ocupavam as vagas e Rogério podia ouvir o barulho de ferramentas e conversas vindas lá de dentro. Ele se escondeu atrás de uma árvore na calçada oposta, observando de longe. Bruno estava debruçado sobre uma BMW vermelha, claramente frustrado. Mesmo à distância, Rogério podia perceber pelos gestos bruscos e pela postura tensa que as coisas não estavam indo bem. Cláudio e Roberto circulavam ao redor do carro, mas pareciam mais perdidos que o próprio Bruno. Isso não pode estar acontecendo de novo. Bruno murmurou alto o suficiente para os vizinhos ouvirem. Terceiro carro essa semana que a gente não consegue resolver. Um homem elegante, vestindo terno caro, se aproximou da BMW. Era o dono do veículo, Dr. Henrique, um advogado conhecido na cidade. Como está o progresso? Ele perguntou, tentando manter a cordialidade, mas com irritação clara na voz. Dr. Henrique, estamos quase lá. Bruno mentiu, limpando o suor da testa. É só mais um ajustezinho. Mais um ajustezinho? Vocês estão falando isso há 2 dias? Preciso do meu carro funcionando. Roberto se afastou discretamente e pegou o celular. Cara, vou filmar isso aqui. O Bruno está surtando. Para com isso, Cláudio sussurrou, mas Roberto já estava gravando. Rogério observava tudo de longe. Seus olhos experientes identificando o problema só pelo som irregular do motor. Era questão de uma peça mal calibrada, algo que ele resolveria em minutos. Mas sabia que não adiantava se aproximar. Ainda lembrava das risadas, do deboche, da forma como foi tratado. Uma mulher jovem chegou de táxi, carregando uma criança no colo. Era Fernanda, esposa do Dr. Henrique. A criança, um menino pequeno, estava chorando baixinho. Henrique conseguiu resolver? Ela perguntou preocupada. O Pedro está com febre. Preciso levar no hospital. Dr. Henrique olhou para Bruno com uma expressão que misturava desespero e raiva contida. Eles estão trabalhando nisso. Bruno sentiu a pressão aumentar. Senhora Fernanda, a gente vai resolver agora. Só mais alguns minutos. Alguns minutos? Vocês falaram a mesma coisa ontem e anteontem. Dr. Henrique explodiu. Meu filho está doente, preciso do carro. A tensão na oficina ficou palpável. Outros clientes começaram a se aproximar, curiosos com a discussão. Roberto continuava filmando, agora com mais interesse. Pessoal, olha só. Drama na oficina Premium. Ele sussurrou para o celular. Cláudio tentou acalmar a situação. Dr. Henrique, vamos conseguir resolver. É só questão de tempo. Tempo? Tempo é o que meu filho não tem, o advogado gritou. Fernanda começou a chorar, apertando o menino contra o peito. Henrique, chama um Uber. Não podemos esperar mais. Uber, esse horário é difícil conseguir. Ele respondeu, passando a mão pelos cabelos. Rogério viu a criança chorando nos braços da mãe e sentiu o peito apertar. Lembrou da própria filha, das corridas desesperadas para o hospital, da sensação de impotência quando um carro quebrava no meio do caminho. Não conseguiu ficar parado. Atravessou a rua devagar, sabendo que provavelmente seria expulso novamente, mas incapaz de ficar observando uma criança sofrer. Com licença, ele disse se aproximando. Bruno levantou a cabeça e sua expressão mudou imediatamente. Ah, não, não agora. O que ele quer aqui? Roberto perguntou, ainda filmando. Dr. Henrique olhou para Rogério com desprezo. Quem é esse? Ninguém importante. Bruno respondeu rapidamente. Só alguém que aparece aqui às vezes. Rogério ignorou as ofensas e foi direto ao ponto. Posso dar uma olhada no carro? A criança precisa ir ao hospital. Você? Dr. Henrique riu com amargura. Você vai resolver o que 3 mecânicos profissionais não conseguiram? Posso tentar. Fernanda olhou para Rogério desesperada. Você entende de carro? Um pouco, ele respondeu modestamente.
Um pouco? Roberto riu alto. Cara, esse é o cara que consertou a Mercedes da dona Mariana outro dia. Achou que era mecânico. Consertou? Dr. Henrique franziu a testa. Bruno ficou vermelho. Ele teve sorte. Foi coincidência. Coincidência? Rogério perguntou calmamente. O sensor de comando de válvulas estava mesmo com defeito, não estava? Bruno não soube o que responder. A verdade é que tinha testado o sensor depois que Rogério foi embora e descobriu que realmente estava falhando. Deixa ele tentar, Fernanda implorou, olhando para o marido. Pelo amor de Deus, Henrique, nosso filho está doente. Fernanda, isso é ridículo. Ele é um o quê? Ela interrompeu. Uma pessoa que se ofereceu para ajudar quando nosso filho precisa? Rogério se aproximou da BMW e colocou a mão no motor ligado. Fechou os olhos, sentindo as vibrações, ouvindo cada som. Era como se o carro estivesse conversando com ele, contando onde estava o problema. A bomba de combustível está falhando, ele disse simplesmente. Não está mantendo a pressão constante, por isso o motor engasga. Bruno olhou para ele espantado. Como você pode saber isso só de ouvir? Experiência, Rogério respondeu. Vocês têm um medidor de pressão de combustível? Cláudio foi buscar o equipamento ainda desconfiado. Conectaram ao sistema e a leitura confirmou exatamente o que Rogério havia dito. A pressão oscilava quando deveria ser constante. Não acredito, Roberto murmurou, ainda filmando. Ele acertou de novo. Dr. Henrique olhou para Rogério com uma expressão completamente diferente. Você pode resolver isso? Posso, mas preciso de uma bomba nova. Não é reparo que se faz na hora. Onde consegue a peça? Na loja de autopeças da esquina. Custa em torno de R$300. Bruno se adiantou. Dr. Henrique, eu posso ir buscar a peça agora mesmo. Vai demorar quanto para instalar? O advogado perguntou para Rogério. 15 minutos. Fernanda olhou para o marido com lágrimas nos olhos. Henrique, por favor. Dr. Henrique tirou o dinheiro da carteira e entregou para Bruno. Corre, vai buscar essa bomba agora. Bruno saiu correndo. Roberto continuava filmando tudo, agora completamente fascinado pela situação. Pessoal, isso está ficando muito louco. O morador de rua virou mecânico-chefe da oficina, disse ele dando risos. Enquanto esperavam, Fernanda se aproximou de Rogério. Obrigada, ela disse simplesmente. Não sei quem você é, mas obrigada por ajudar. Rogério acenou com a cabeça, olhando para a criança que havia parado de chorar, e agora o observava com curiosidade. Como ele se chama? Pedro, tem 3 anos. Vai ficar bom, Rogério disse, fazendo uma careta engraçada para o menino, que sorriu pela primeira vez. Dr. Henrique observava a interação em silêncio. Havia algo naquele homem que não fazia sentido. A forma como falava, como se movia, o conhecimento técnico. Não combinava com a aparência descuidada. Posso perguntar onde você aprendeu mecânica? Ele questionou. Rogério hesitou. Trabalhei com carros muito tempo. Em que oficina? Várias oficinas. Ele respondeu evasivamente. Bruno voltou correndo com a bomba nova. Consegui. É essa mesmo? Rogério examinou a peça. Exatamente essa. Vou instalar agora. E começou a trabalhar. Suas mãos se moviam com uma precisão impressionante, como se conhecesse cada parafuso daquele motor. Tirou a bomba velha em poucos minutos, instalou a nova, conectou as mangueiras. Pronto, ele disse limpando as mãos. Pode ligar. Dr. Henrique ligou o motor e ele ronronou perfeitamente. Pisou no acelerador e a resposta foi imediata e suave. Inacreditável, ele murmurou. Fernanda subiu no carro com Pedro no colo. Henrique, vamos. Precisamos chegar ao hospital. Antes de entrar, Dr. Henrique se aproximou de Rogério. Quanto você cobra pelo serviço? Nada. Só queria ajudar a criança. Nada? O advogado repetiu incrédulo. Você acabou de salvar meu filho e não quer nada em troca? Rogério olhou para o menino no banco de trás, que agora parecia mais animado. Já recebi meu pagamento. Dr. Henrique tirou um cartão de visita do bolso. Meu nome é Henrique Almeida. Qualquer coisa que precisar, me liga. Obrigado, doutor. O advogado entrou no carro e saiu em disparada rumo ao hospital. Roberto ainda estava filmando. Cara, isso foi surreal. Ninguém vai acreditar. Bruno se aproximou de Rogério, claramente constrangido. Como consegue fazer isso?
Fazer o quê? Diagnosticar problemas só de ouvir. Eu trabalho com carros há anos e nunca vi nada assim. Rogério não respondeu. Começou a se afastar, mas Bruno o seguiu. Espera, você não pode simplesmente ir embora assim. Quem você é de verdade? Rogério parou e se virou. Por um momento, seus olhos revelaram uma tristeza profunda, antiga. Alguém que já foi muito mais do que é hoje. E desapareceu na multidão da rua, deixando Bruno parado ali com mais perguntas que respostas. Roberto ainda estava com o celular na mão, olhando para o vídeo que tinha gravado. Bruno, a gente precisa descobrir quem é esse cara. Por quê? Porque ninguém sabe tanto de carro assim por acaso. Esse homem tem uma história. E Roberto estava certo. Rogério tinha uma história. Uma história que mudaria tudo quando fosse descoberta. O vídeo que Roberto gravou na oficina estava causando um rebuliço nas redes sociais. Ele havia postado com o título "Morador de rua conserta carros melhor que mecânicos profissionais". E em poucos dias, já tinha milhares de visualizações e centenas de comentários. A maioria das pessoas duvidava da veracidade, mas alguns comentários chamaram a atenção. "Esse cara me lembra alguém", escreveu um usuário. "O jeito de mexer no motor, as mãos... Já vi isso antes. Impossível ser coincidência tanta precisão", comentou o outro. "Esse homem tem histórico." Mariana também viu o vídeo. Estava em casa navegando no celular quando a gravação apareceu na timeline dela. Assistiu 3 vezes seguidas, prestando atenção em cada movimento de Rogério, cada palavra que ele falou. Havia algo familiar naquela voz, naquele jeito de trabalhar. Ela lembrou do próprio pai, que havia partido quando ela tinha apenas 15 anos. Ele também bebia muito. Também havia perdido tudo por causa do álcool. Mas antes da bebida destruir sua vida, ele era mecânico. Um mecânico excepcional que consertava carros impossíveis e sempre falava sobre um piloto lendário dos anos 90. "Mãos de ouro", ela murmurou, lembrando da expressão que o pai usava. Ele sempre falava de um cara chamado Mãos de Ouro. A curiosidade a consumia. No dia seguinte, Mariana voltou à oficina Premium Motors. Encontrou Bruno debruçado sobre outro carro, claramente frustrado. Cláudio e Roberto estavam ao lado, tão perdidos quanto o chefe. "Problemas de novo?" ela perguntou, se aproximando. Bruno levantou a cabeça surpreso. "Dona Mariana, a senhora voltou. Vim perguntar sobre aquele homem que consertou meu carro. Vocês sabem alguma coisa sobre ele?" Roberto se animou. "A senhora viu meu vídeo? Já tem mais de 50.000 visualizações." "Vi. E estou curiosa. Onde vocês acham que ele aprendeu tanto sobre carros?" Bruno balançou a cabeça. "Não faço ideia. Mas posso dizer uma coisa. Nunca vi ninguém diagnosticar problemas assim. É como se ele conversasse com o motor. Conversasse como? Ele encosta a mão, fecha os olhos e em segundos sabe exatamente o que está errado. Não é normal." Mariana sentiu um arrepio. "Meu pai fazia isso. Dizia que todo motor tem uma voz própria." "Seu pai era mecânico?" Cláudio perguntou. "Era. E sempre falava de um piloto dos anos 90. Alguém que, além de correr, entendia de motor melhor que qualquer engenheiro." Roberto parou o que estava fazendo. "Piloto dos anos 90? Como assim?" "Ele dizia que tinha um cara que era lenda. Ganhava corrida porque, além de pilotar bem, ele mesmo ajustava o carro. Chamavam ele de alguma coisa relacionada às mãos." Bruno arregalou os olhos. "Mãos de ouro? Isso! Mãos de ouro! A senhora conhece?" "Meu pai era louco por automobilismo. Sempre falava desse cara. Rogério Silva, conhecido como Mãos de Ouro. Campeão de rally nos anos 90. O silêncio que se fez na oficina foi pesado como chumbo. "Rogério Silva", Mariana repetiu devagar. "O morador de rua que consertou meu carro se chama Rogério." "Não pode ser", Roberto sussurrou. "Não pode ser o mesmo cara." "Por que não?" ela perguntou. "Porque Rogério Silva era milionário, tinha equipe própria, patrocínio internacional. Por que estaria vivendo na rua?" Bruno pegou o celular e começou a pesquisar. "Vou procurar fotos antigas dele." Enquanto ele digitava, Mariana sentia o coração disparar. Se fosse realmente quem ela estava pensando, a história seria muito mais triste do que imaginava. "Achei", Bruno disse, mostrando o celular. "Rogério Silva, campeão brasileiro de rally em 1995, 1997 e 1999.
Na tela apareceu a foto de um homem mais jovem segurando um troféu e sorrindo ao lado de um carro de corrida. Mesmo com cabelos escuros e rosto sem barba, era impossível não reconhecer os olhos. Os mesmos olhos cansados que haviam consertado a Mercedes de Mariana. Meu Deus, ela sussurrou. É ele. É realmente ele. Mas o que aconteceu? Cláudio perguntou. Como um campeão mundial virou... Tragédia, Bruno continuou lendo. Diz aqui que em 2009 ele perdeu a esposa e a filha num acidente de carro. Depois disso, sumiu do cenário automobilístico. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A história era ainda pior do que ela imaginava. Ele perdeu a família. E aparentemente perdeu tudo mais, Roberto completou, lendo por cima do ombro de Bruno. Diz que vendeu a equipe, saiu das competições e nunca mais apareceu publicamente. Isso foi há 15 anos, Bruno calculou. Todo esse tempo ele esteve... Onde? Nas ruas. Mariana respondeu, a voz embargada. Tentando esquecer a dor, ela lembrou novamente do próprio pai. Como o álcool havia sido o refúgio dele depois de perder o emprego e a autoestima. Como havia se afundado cada vez mais, perdendo a família, a casa, a dignidade. E como ela, apenas uma adolescente na época, não soube como ajudar. A gente precisa encontrar ele, ela disse determinada. Para quê? Roberto perguntou. Para ajudar, para dar uma segunda chance. Bruno olhou para ela com ceticismo. Dona Mariana, com todo respeito, o homem está na rua há anos. Se quisesse ajuda, já teria procurado. Você não entende, ela respondeu, limpando uma lágrima. Meu pai também estava perdido. Também bebia demais. Também vivia nas ruas no final. E eu era jovem demais, assustada demais para ajudar. Ele partiu sem que eu pudesse fazer nada. A oficina ficou em silêncio. Mariana continuou, a voz tremendo de emoção. Se eu não posso mais salvar meu pai, pelo menos posso tentar salvar alguém que está passando pela mesma situação. Roberto guardou o celular, claramente tocado pela história. A senhora tem razão. A gente precisa encontrar ele. Mas onde? Cláudio perguntou. Ele aparece aqui às vezes, mas não sabemos onde mora. Mora na rua, Bruno disse. Provavelmente dorme em algum lugar por aqui perto. Mariana se levantou. Vamos procurar. Vocês conhecem os pontos onde pessoas em situação de rua costumam ficar? Tem a praça 3 quarteirões daqui, Roberto sugeriu. E tem um viaduto onde sempre vejo gente dormindo. Então vamos. Agora. Bruno hesitou. Dona Mariana, talvez seja melhor esperar ele aparecer aqui de novo. Não, ela foi firme. Cada dia que passa é um dia a mais de sofrimento para ele. Meu pai esperou ajuda que nunca chegou. Não vou deixar isso acontecer de novo. Os 4 saíram da oficina e caminharam até a praça. Era meio da tarde, e alguns moradores de rua estavam sentados nos bancos, aproveitando a sombra das árvores. Mariana se aproximou de um senhor idoso. Com licença, o senhor conhece um homem chamado Rogério? Cabelos grisalhos, mais ou menos 50 anos? O homem olhou desconfiado. Conhecer, conheço. Por quê? Ele fez alguma coisa? Não, nada disso. Queremos ajudar ele. Ajudar? O homem riu sem humor. Ninguém ajuda ninguém aqui, moça. Cada um na sua. Por favor, Mariana insistiu. É importante. Onde posso encontrar ele? O homem estudou o rosto dela, procurando sinais de má intenção. Aparentemente satisfeito com o que viu, apontou para uma direção. Ele costuma ficar debaixo do viaduto da Avenida Central. Mas cuidado, moça. O Rogério não é como os outros. Tem história. E história machuca. Que história? Ela perguntou. Não sei direito. Só sei que às vezes ele bebe e chora falando de uma menina. Uma filha que perdeu. É de partir o coração. Mariana sentiu o peito apertar. A filha que havia morrido no acidente. A dor que ele carregava há tantos anos. Obrigada, ela disse ao homem, e se virou para os mecânicos. Vamos até o viaduto. Caminharam em silêncio até lá. Debaixo da estrutura de concreto, havia várias barracas improvisadas e pessoas vivendo em condições precárias. O cheiro de urina e lixo era forte, mas Mariana não se intimidou. Rogério! Ela chamou. Rogério, você está aí? Não houve resposta. Eles caminharam entre as barracas procurando. Foi Roberto quem o encontrou, sentado sozinho num canto afastado, segurando uma garrafa vazia
e olhando para uma foto amassada. Ali, ele sussurrou para os outros. Mariana se aproximou devagar. Rogério estava diferente do homem seguro que havia consertado seu carro. Estava quebrado, vulnerável, perdido na própria tristeza. Rogério, ela chamou suavemente. Ele levantou os olhos, demorou alguns segundos para reconhecê-la. A senhora da Mercedes. Isso mesmo. Posso sentar? Ele acenou que sim, guardando rapidamente a foto no bolso. Mas Mariana conseguiu ver o suficiente. Era a imagem de uma menina sorrindo. Provavelmente a filha que havia perdido. Vim te procurar, ela disse se sentando no chão ao lado dele. Por quê? Porque descobri quem você é. Rogério ficou tenso. Não sou ninguém importante. É sim, você é Rogério Silva, o Mãos de Ouro. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor. Rogério fechou os olhos, como se ouvir o próprio nome fosse uma ferida que nunca cicatrizou. Era, ele disse finalmente. Já fui isso, há muito tempo. E pode ser de novo. Não pode. Ele balançou a cabeça. Não depois do que aconteceu. Não depois de ter perdido tudo o que importava. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem. Eu sei o que é perder alguém que amamos. Perdi meu pai para o álcool quando eu era adolescente. E desde então me pergunto todos os dias se poderia ter feito alguma coisa diferente. Rogério a olhou pela primeira vez com real atenção. Não quero carregar esse peso de novo. Ela continuou. Não quero olhar para trás e saber que encontrei alguém que precisava de ajuda e não fiz nada. Por que se importa? Ele perguntou, a voz rouca. Porque quando olho para você, vejo meu pai. Vejo um homem bom que se perdeu na dor. E desta vez, eu tenho condições de ajudar. Rogério olhou para Bruno, Cláudio e Roberto, que haviam se aproximado e observavam a conversa em silêncio. Todos vocês vieram me procurar? Viemos, Bruno respondeu. Queremos te oferecer uma chance de recomeçar. Recomeçar? Rogério riu amargo. Vocês não entendem. Não se volta do lugar onde eu estou. Se volta sim, Mariana disse com firmeza. Com ajuda, com tratamento, com pessoas que acreditam em você. Rogério tirou a foto do bolso e olhou para ela com uma tristeza infinita. Ela tinha 8 anos quando partiu. 8 anos de vida pela frente. E por minha causa. Não foi sua culpa, Mariana interrompeu. Foi. Eu estava dirigindo. Se tivesse sido mais cuidadoso, se tivesse prestado mais atenção, a voz dele se quebrou. Acidentes acontecem, ela disse suavemente. Mas viver o resto da vida se punindo não vai trazê-las de volta. Rogério olhou para a foto da filha mais uma vez, depois para Mariana. Por um instante, ela viu um lampejo do homem que ele havia sido. Do campeão que enfrentava qualquer desafio, que nunca desistia. O que vocês estão propondo? Ele perguntou. Bruno se adiantou. Trabalho na oficina, como chefe dos mecânicos. Salário justo, carteira assinada. E eu, Mariana completou, posso custear um tratamento para te ajudar com a bebida. Lugar para morar, roupa nova, recomeço total. Rogério ficou em silêncio por longos minutos, processando a proposta. Finalmente, olhou para a foto da filha mais uma vez. Ela sempre dizia que eu era capaz de consertar qualquer coisa quebrada. Ele murmurou. Talvez seja a hora de tentar consertar a mim mesmo. E pela primeira vez em anos, Rogério Silva sorriu. Semanas depois daquele encontro no viaduto, Rogério estava sentado na sala de espera de uma clínica de reabilitação. Suas mãos tremiam ligeiramente. Não apenas pelos efeitos da abstinência, mas pela ansiedade de estar em um ambiente médico novamente. A última vez que havia pisado em um hospital foi para se despedir da esposa e da filha. Mariana estava ao lado dele, folheando uma revista sem realmente ler. Podia sentir a atenção irradiando do homem que havia decidido ajudar. Bruno também estava lá, nervoso, verificando o celular a cada 5 minutos. Senhor Rogério Silva? Uma enfermeira chamou da porta. Rogério se levantou devagar, as pernas ainda fracas. Mariana fez menção de acompanhá-lo, mas ele balançou a cabeça. Preciso fazer isso sozinho, ele disse, a voz rouca mas determinada. A consulta durou 2 horas. Quando Rogério saiu, estava visivelmente abalado. O psiquiatra havia mexido em feridas antigas, forçado ele a falar sobre a filha, sobre o acidente,
sobre todos os anos perdidos na bebida. Como foi? Mariana perguntou suavemente. Difícil, ele respondeu, limpando os olhos com as costas da mão. Mas necessário. No caminho de volta, passaram pela oficina Premium Motors. Um movimento incomum chamou a atenção deles. Havia 3 carros de luxo parados na frente e uma pequena multidão se aglomerava na calçada. O que será que está acontecendo? Bruno murmurou, acelerando o passo. Quando chegaram mais perto, viram Cláudio e Roberto gesticulando desesperadamente ao redor de uma Ferrari vermelha. O dono do carro, um empresário conhecido na cidade chamado Marcelo Augusto, estava visivelmente irritado. Vocês não entendem, ele dizia, a voz alta. Este carro precisa estar funcionando hoje. Tenho uma apresentação crucial para investidores internacionais. Se eu não chegar lá, perco o contrato de 50 milhões. Senhor Marcelo, estamos fazendo o possível. Cláudio tentava acalmar. Nunca vimos um problema assim. O possível não basta. Chamei 3 mecânicos diferentes. Nenhum conseguiu resolver. Esta oficina foi recomendada como a melhor da cidade. Roberto estava suando frio. Senhor, a gente pode tentar mais algumas coisas. Mais algumas coisas? Marcelo explodiu. Vocês estão nessa há 6 horas. Minha apresentação é em 2 horas. A situação estava ficando insustentável. Outros clientes começavam a questionar se deveriam deixar seus carros ali. A reputação da oficina estava por um fio. Foi quando alguém na multidão reconheceu Rogério. Ei, você não é o cara do vídeo? Um jovem perguntou. O cara que conserta carros? Todos se viraram para olhar. Roberto ficou vermelho de constrangimento, lembrando que havia sido ele quem havia postado o vídeo. Marcelo olhou Rogério de cima a baixo com desprezo. Esse é o famoso mecânico milagroso? Um morador de rua? Senhor Marcelo, Bruno tentou intervir. Ele realmente entende muito de carros. Entende? Marcelo riu com amargura. Meu carro vale 2 milhões de reais. Vocês acham que vou deixar um alcoólatra em recuperação mexer no seu brinquedo caro? Rogério completou, a voz calma, mas com uma pitada de dor. O silêncio foi constrangedor. Marcelo percebeu que havia sido cruel, mas o orgulho não deixou ele recuar. Não foi isso que eu quis dizer. Ele mentiu. Foi sim, Rogério respondeu. E tem razão em desconfiar. Eu sou tudo isso que o senhor está pensando. Mas também sei que seu carro tem problema no sistema de injeção direta. Provavelmente um dos bicos entupido com resíduo de combustível de alta octanagem. Marcelo ficou boquiaberto. Como você pode saber isso só de olhar? Não preciso olhar. Ouvi o barulho quando o senhor tentou ligar há pouco. É um som específico de quando a mistura ar-combustível não está homogênea. Cláudio se aproximou de Bruno e sussurrou. Ele acertou. A gente já tentou tudo, menos verificar os bicos. Bruno estava dividido. Sabia que Rogério poderia resolver, mas também entendia o receio do cliente. Uma Ferrari não era qualquer carro. Senhor Marcelo, Mariana se aproximou. Posso falar com o senhor em particular? Eles se afastaram alguns metros. A multidão ficou observando, curiosa. Senhor, eu sou Mariana Fernandes, da Fernandes Incorporadora, ela se apresentou. Este homem consertou meu carro quando ninguém mais conseguiu. E posso garantir que se ele diz que sabe qual é o problema, ele sabe. Mas senhora, olhe para ele. Como posso confiar? Pela mesma razão que eu confiei, ela respondeu. Porque às vezes as aparências enganam. E porque o senhor não tem muito tempo nem muitas opções. Marcelo olhou para o relógio. Faltava pouco mais de 1 hora para sua apresentação. Se fosse de táxi, chegaria atrasado e suado. Se fosse de Uber, correria o risco de pegar trânsito. Se ele estragar alguma coisa no meu carro, ele começou. Eu assumo total responsabilidade, Mariana disse. Qualquer dano, eu pago. Qualquer dano numa Ferrari pode passar de 100 mil reais. Eu pago, ela repetiu sem hesitar. Marcelo respirou fundo. Está bem. Mas se não resolver em 30 minutos, eu paro tudo. Rogério se aproximou da Ferrari como quem se aproxima de um velho amigo. Suas mãos, que há pouco tremiam na clínica, agora estavam firmes e seguras. Abriu o capô e imediatamente localizou o problema. Preciso de uma chave específica para soltar os bicos, ele disse para Bruno. Não temos essa chave, Bruno respondeu preocupado. Eu tenho, disse uma voz atrás deles. Todos se viraram. Era seu Fernando,
O dono da oficina simples ao lado, segurando uma maleta de ferramentas. Soube do movimento aqui e trouxe minhas ferramentas especiais, ele disse com um sorriso. Rogério, você vai precisar da chave sextavada de 8 e da Phillips magnética. Obrigado, Fernando, Rogério disse pegando as ferramentas. A multidão se aglomerou para assistir. Roberto voltou a filmar, desta vez com mais respeito que deboche. Marcelo olhava o relógio a cada 2 minutos, suando frio. Rogério trabalhou com uma precisão cirúrgica. Removeu os bicos injetores um por um, examinou cada um sob a luz e identificou exatamente o que estava causando o problema. Um dos bicos estava parcialmente obstruído por um resíduo microscópico. Precisamos limpar isso com ultrassom, ele disse. Mas não vai dar tempo de levar numa loja especializada. E agora? Marcelo perguntou, o desespero crescendo na voz. Rogério pensou por alguns segundos. Tem uma solução caseira. Não é o ideal, mas funciona. Que solução? Álcool isopropílico e um pincel de cerdas ultrafinas. Com paciência, posso limpar manualmente. Quanto tempo? 15 minutos. Marcelo olhou o relógio mais uma vez. Ainda era possível chegar à apresentação se tudo desse certo. Faça, ele disse. Seu Fernando correu até sua oficina e voltou com os materiais. Rogério começou o trabalho mais delicado de sua vida. Cada movimento tinha que ser perfeito. Uma pressão errada, um gesto brusco e o bico injetor de R$50 mil estaria perdido. A multidão observava em silêncio absoluto. Até as crianças que brincavam na calçada pararam para ver. Bruno estava tão tenso que mal respirava. Mariana observava as mãos de Rogério e se lembrava das histórias que o pai contava sobre mecânicos excepcionais. Tem gente que nasceu para isso, ele dizia. As mãos sabem o que fazer antes mesmo da cabeça pensar. Depois de 12 minutos de trabalho meticuloso, Rogério reinstalou o bico limpo no motor. Pronto, ele disse simplesmente. Marcelo correu para o carro e ligou a ignição. O motor ronronou perfeitamente, suave como seda. Pisou no acelerador e a resposta foi instantânea e poderosa. Inacreditável, ele murmurou saindo do carro. Nunca vi essa Ferrari andar tão bem. A multidão explodiu em aplausos. Roberto filmava tudo, sabendo que tinha nas mãos outro vídeo que certamente viralizaria. Marcelo se aproximou de Rogério, claramente constrangido. Senhor, eu preciso pedir desculpas. Julguei o senhor sem conhecer. Não precisa pedir desculpas, Rogério respondeu. O senhor agiu com cautela. É normal. Normal nada. Marcelo tirou a carteira do bolso. Quanto eu devo pelo serviço? Nada. Só queria ajudar. Como nada? O senhor acabou de salvar um contrato de 50 milhões. Aceite pelo menos isso aqui. Ele estendeu algumas notas. Rogério hesitou, olhando para Mariana. Ela fez um sinal discreto para ele aceitar. Obrigado, ele disse, pegando o dinheiro. Marcelo entrou na Ferrari e foi embora, mas não antes de gritar pela janela. Se algum dia precisar de alguma coisa, me procure. Marcelo Augusto, todo mundo me conhece na cidade. A multidão começou a se dispersar, mas várias pessoas se aproximaram de Rogério. Alguns queriam contratar seus serviços, outros apenas parabenizar. Senhor Rogério, uma senhora idosa se aproximou. O senhor poderia dar uma olhada no meu carro? Ele não está andando direito. Eu também tenho um problema, disse outro homem. Os mecânicos dizem que não tem conserto, mas depois do que vi aqui, em poucos minutos, havia uma fila de pessoas querendo falar com Rogério. Bruno observava a cena, impressionado. Cara, Roberto disse para ele, acho que a gente acabou de encontrar a solução para todos os problemas da oficina. Mariana se aproximou de Rogério, que estava claramente sobrecarregado com tanta atenção. Está tudo bem? Ela perguntou baixinho. Está, ele respondeu. Mas ela podia ver que ele estava emocionado. Há muito tempo não me sentia útil. Você sempre foi útil, ela disse. Só precisava de uma oportunidade para mostrar isso. Rogério olhou para a fila de pessoas esperando para falar com ele, depois para Bruno, Cláudio e Roberto, que o observavam com respeito genuíno. Pela primeira vez em 15 anos, se sentiu parte de algo novamente. Acho que estou pronto para aceitar aquela proposta de trabalho, ele disse para Bruno. Bruno sorriu. A vaga de chefe dos mecânicos ainda está disponível. E naquele momento,
Parado na frente da oficina Premium Motors, cercado por pessoas que finalmente o viam pelo que realmente era, Rogério Silva começou a acreditar que talvez, só talvez, ainda houvesse esperança para ele. Meses depois do episódio da Ferrari, a vida de Rogério havia mudado completamente, mas não do jeito que todos esperavam. O tratamento na clínica estava sendo mais difícil que qualquer motor quebrado que ele já havia consertado. Algumas noites ele acordava suando frio, tremendo, chamando pelos nomes da esposa e da filha. Mariana havia alugado um pequeno apartamento para ele perto da oficina, mas Rogério mal conseguia dormir numa cama depois de tanto tempo nas ruas. Passava as madrugadas sentado na varanda, olhando para as estrelas e lutando contra a vontade de beber. O trabalho na oficina Premium Motors estava indo bem. Bem demais, na verdade. A fama de Rogério havia se espalhado pela cidade inteira. Os vídeos de Roberto no YouTube já tinham mais de 500 mil de visualizações cada um, e pessoas viajavam de cidades vizinhas só para ver o mecânico milagroso trabalhar. Bruno estava radiante com o movimento, mas também preocupado. Rogério chegava todos os dias pontualmente, resolvia os problemas mais impossíveis com facilidade, mas sempre com aquele olhar distante, como se uma parte dele ainda estivesse perdida em algum lugar. Rogério, Bruno se aproximou dele numa manhã. Posso falar com você? Rogério estava debruçado sobre um Porsche, suas mãos trabalhando automaticamente, enquanto sua mente parecia em outro lugar. Claro, Bruno. Como você está se sentindo? De verdade? Rogério parou o que estava fazendo e olhou para o rapaz. Por que pergunta? Porque você está diferente. Resolve tudo, trabalha perfeitamente, mas parece que está carregando o mundo nas costas. Estou carregando. Rogério respondeu simplesmente. 15 anos de culpa não desaparecem em alguns meses. Cláudio se aproximou correndo. Pessoal, tem uma situação lá fora. Chegou um cara com uma BMW blindada toda estourada. Diz que é urgente. Rogério e Bruno saíram para ver. No pátio da oficina havia um BMW X6 preto com vidros blindados, mas que estava visivelmente danificado. O motor fazia um barulho estranho, como se algo estivesse solto lá dentro. Do carro desceu um homem elegante, mas visivelmente nervoso. Era Dr. Henrique, o advogado que havia aparecido meses atrás com a criança doente. Só que agora ele estava diferente, suado, olhando para todos os lados, claramente em pânico. Doutor Henrique? Bruno reconheceu. O senhor não é o pai do menino que... Sou eu mesmo, ele interrompeu. E preciso da ajuda de vocês urgentemente, especialmente do senhor Rogério. Rogério se aproximou. O que aconteceu? É uma longa história. Doutor Henrique respirou fundo. Estou recebendo ameaças por causa de um caso que estou defendendo. Tentaram me seguir hoje de manhã. Durante a fuga, forcei demais o carro, e agora ele está fazendo esse barulho. Ameaças? Mariana havia chegado nesse momento e ouviu a conversa. Que tipo de ameaças? Estou defendendo uma família que perdeu o filho num acidente causado por um empresário embriagado. O cara tem muito poder, muita influência e não quer ser condenado. Rogério sentiu o peito apertar. Acidente causado por embriaguez. A história tocou numa ferida que ainda sangrava. Preciso que o carro esteja funcionando perfeitamente. Dr. Henrique continuou. Hoje à noite tenho uma reunião crucial com testemunhas. Se elas concordarem em depor, conseguimos justiça para aquela família. E se não conseguir chegar na reunião? Bruno perguntou. O caso morre, e uma família nunca vai ter a justiça que merece. Rogério abriu o capô do BMW e imediatamente franziu a testa. O problema era sério. Durante a fuga em alta velocidade, o motor havia sofrido danos internos. Seria necessário desmontar quase tudo. Quanto tempo você tem? Ele perguntou. 6 horas. A reunião é às 7 da noite. Bruno e Cláudio se entreolharam. 6 horas para um reparo daquele porte era impossível. Rogério, Bruno sussurrou. Isso vai levar pelo menos 2 dias. Não tem como fazer em 6 horas. Rogério olhou para Dr. Henrique, viu o desespero nos olhos dele e lembrou da criança que havia ajudado a salvar meses atrás. Lembrou também das famílias que nunca conseguiram justiça, das vidas perdidas por motoristas embriagados que saíram impunes. Vou tentar, ele disse. Tentar? Dr. Henrique perguntou esperançoso. Não vou conseguir fazer sozinho.
Vai precisar de toda a equipe trabalhando junto. Bruno não hesitou. O que precisar, pode contar comigo. E comigo? Cláudio se juntou. Eu também, Roberto disse, já pegando o celular para filmar. Isso vai ser épico. Mariana se aproximou de Rogério. O que posso fazer para ajudar? Consegue peças expressas? Vou precisar de componentes que talvez não tenham aqui. Já estou ligando, ela disse, pegando o telefone. O que aconteceu nas próximas 6 horas foi algo que ninguém na oficina jamais esqueceria. Rogério se transformou num maestro conduzindo uma orquestra. Cada movimento era calculado, cada decisão era precisa. Bruno, desmonta o cabeçote enquanto eu trabalho no bloco do motor, ele comandou. Cláudio, limpa todas as peças com desengraxante forte. Roberto, para de filmar e me ajuda a segurar essa ferramenta. O trabalho era intenso, quase frenético. Rogério havia entrado numa zona de concentração total, como se fosse um cirurgião operando um coração. Suas mãos se moviam com uma precisão que hipnotizava quem assistia. Como ele sabe onde cada parafuso vai? Um cliente que estava aguardando perguntou espantado. Experiência. Bruno respondeu suado, mas admirado. 30 anos mexendo com motor. Mariana chegou correndo com as peças encomendadas. Consegui tudo. O fornecedor disse que nunca viu alguém pedir peças tão específicas assim. Obrigado. Rogério disse sem levantar os olhos do motor. As horas passavam. 5 da tarde. 6 da tarde. Dr. Henrique caminhava de um lado para outro, nervoso, olhando o relógio constantemente. Vai dar tempo? Ele perguntou pela 10ª vez. Vai, Rogério respondeu. Mas Bruno podia ver que ele estava no limite físico. Trabalhando há 4 horas sem parar, as mãos começavam a tremer ligeiramente. Rogério, Bruno se aproximou. Quer que eu termine essa parte? Não, ele respondeu firme. Se vai ser feito, tem que ser perfeito. A vida de pessoas depende disso. Roberto, que havia parado de filmar para ajudar, observava fascinado. Cara, isso não é trabalho normal. Isso é arte. 6:30 da tarde. Meia hora para o prazo final. Rogério estava instalando as últimas peças quando sua mão escorregou e ele derrubou um parafuso pequeno, mas essencial. Droga! Ele murmurou, procurando desesperadamente no chão. Achei! Cláudio gritou, pegando a peça debaixo de uma ferramenta. 6:50. 10 minutos para o prazo. Rogério fechou o capô e se virou para Dr. Henrique. Pode testar. O advogado correu para o carro, ligou a ignição e o motor ronronou perfeitamente. Pisou no acelerador e a resposta foi suave, potente, como se o carro fosse novinho. Inacreditável. Ele murmurou, descendo do carro. Como conseguiram fazer isso em 6 horas? Bruno olhou para Rogério, que estava apoiado na bancada, visivelmente esgotado. Não fomos nós. Foi ele. Dr. Henrique se aproximou de Rogério. Senhor, não sei como agradecer. O senhor pode ter ajudado a fazer justiça para uma família que perdeu tudo. Só fiz meu trabalho, Rogério respondeu modestamente. Não, o senhor fez um milagre. Dr. Henrique entrou no carro e saiu em disparada rumo à reunião. Todos ficaram ali parados, ainda processando o que havia acontecido. 6 horas. Bruno balançou a cabeça incrédulo. Fizemos em 6 horas o que deveria levar 2 dias. Roberto estava olhando para o celular. Pessoal, o vídeo que postei da Ferrari já passou de 1 milhão de visualizações. E olha só os comentários. Ele mostrou a tela. Centenas de comentários de pessoas querendo saber mais sobre o mecânico lendário, outros oferecendo trabalho, alguns até reconhecendo Rogério das épocas de competição. Esse cara é uma lenda viva. Roberto leu um comentário. Alguém sabe onde posso encontrar esse homem? Rogério Silva estava morto para o mundo, mas voltou dos mortos para salvar carros impossíveis. Cláudio leu outro. Mariana observava Rogério, que havia se sentado numa cadeira e estava olhando para as próprias mãos. Como se sente? Cansado, ele respondeu. Mas útil. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que fiz alguma diferença. Fez, ela disse, se sentando ao lado dele. E não foi só hoje. Desde que chegou aqui, você mudou a vida de todo mundo. Mudou a nossa também. Bruno complementou. A oficina nunca funcionou tão bem. Os clientes confiam no nosso trabalho por causa de você. Rogério sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno.
Vocês me salvaram. Literalmente me tiraram da rua e me deram uma razão para viver de novo. Você se salvou, Mariana corrigiu. Nós só demos uma oportunidade. Roberto guardou o celular e se aproximou do grupo. Rogério, posso fazer uma pergunta? Claro. Como consegue trabalhar assim, com essa precisão, essa velocidade? Rogério ficou em silêncio por alguns instantes. Porque agora tem um motivo. Antes eu corria para ganhar troféus. Agora conserto carros para salvar pessoas. E qual é a diferença? Toda a diferença do mundo. Quando você trabalha para algo maior que você mesmo, suas mãos encontram uma força que nem sabia que existia. Bruno sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rogério, você é uma inspiração. Não sou inspiração. Sou apenas alguém que aprendeu que nunca é tarde para recomeçar. E naquele momento, sentado numa oficina simples, cercado por pessoas que haviam se tornado sua família, Rogério Silva finalmente entendeu que havia encontrado seu lugar no mundo novamente. O que Rogério não sabia era que a reunião de Dr. Henrique havia sido um sucesso completo. As testemunhas concordaram em depor, o caso ganhou força e o empresário embriagado foi condenado. Mas havia mais. Durante o processo, Dr. Henrique contou a história do mecânico que havia consertado seu carro em tempo recorde para ele chegar à reunião. A história se espalhou. Primeiro entre os advogados, depois entre jornalistas e finalmente chegou às redes sociais. Alguém conectou os pontos entre os vídeos de Roberto e a identidade real de Rogério Silva. Era uma tarde comum na oficina quando tudo mudou. Bruno estava trabalhando numa picape quando viu uma van de reportagem parar na frente da Premium Motors. Depois outra. E mais outra. Rogério! Ele chamou nervoso. Acho que temos um problema. Rogério levantou a cabeça do motor que estava consertando e viu repórteres descendo das vans com câmeras e microfones. Sentiu o sangue gelar. O que eles querem aqui? Ele perguntou. Roberto apareceu correndo. Cara, explodiu na internet. Alguém descobriu quem você é de verdade. Está em todos os portais de notícias. Mostrou o celular para Rogério. A manchete dizia: Rogério Mãos de Ouro Silva está vivo e trabalhando como mecânico em São Paulo. Abaixo da manchete, uma foto antiga dele levantando um troféu de campeão. E ao lado, um print do vídeo de Roberto consertando a Ferrari. Como descobriram? Rogério perguntou com a voz trêmula. Depois daquele caso que você ajudou o Dr. Henrique, a história vazou. Aí juntaram os vídeos, a descrição física, o jeito de trabalhar. Não foi difícil conectar. Os repórteres se aproximavam. Rogério sentiu o pânico subir. 15 anos escondido do mundo, e agora tudo vinha à tona de uma vez. Senhor Rogério Silva! Uma repórter gritou. É verdade que o senhor é o tricampeão brasileiro de rally? Pode confirmar que viveu nas ruas durante esses anos? O que aconteceu depois do acidente que tirou sua família? As perguntas vinham como balas. Rogério recuou, encostando na parede da oficina. Mariana chegou correndo e se colocou na frente dele. Pessoal, vamos com calma, ela pediu. Não podem invadir assim. Senhora, somos da imprensa. Temos direito de perguntar. Tem direito. Mas ele tem direito de não responder também. Bruno se juntou a ela, formando uma barreira humana. O Rogério está trabalhando. Se querem falar com ele, marquem horário. Mas os repórteres não desistiam. Senhor Silva, o senhor desapareceu do mundo automobilístico depois de 2009. Onde esteve todo esse tempo? Rogério olhou para aqueles rostos ansiosos, câmeras apontadas para ele, e sentiu como se estivesse sendo atacado. Lembrou dos últimos dias como piloto, quando a imprensa só queria saber detalhes mórbidos sobre o acidente. Não tenho nada para falar, ele disse, tentando entrar na oficina. Mas, senhor, o povo quer saber. Você era um ídolo nacional. Era, ele repetiu com amargura. Não sou mais. Cláudio fechou o portão da oficina, mas os repórteres ficaram do lado de fora. Em poucos minutos havia uma verdadeira multidão na calçada. Clientes que vinham deixar carros, curiosos que queriam ver de perto, fãs que lembravam da época áurea de Rogério. Isso vai ficar insuportável, Bruno disse espiando pela janela. Roberto estava vidrado no celular. Pessoal, os vídeos explodiram. O da Ferrari já tem 5 milhões de visualizações. E olha só os comentários. Ele mostrou a tela.
Rogério Silva salvou minha infância. Era meu herói nos anos 90. Que história inspiradora. Um campeão que nunca desistiu de ajudar pessoas. Chorando aqui. Perder família assim e ainda encontrar força para recomeçar. Mariana se aproximou de Rogério, que estava sentado numa cadeira com a cabeça nas mãos. Como você está? Destruído? Ele respondeu. Passou tanto tempo. Pensei que ninguém mais lembrava. Lembravam. E agora sabem que você não desistiu. Que encontrou uma forma nova de ser herói. Herói? Ele riu sem humor. Mariana, eu sou um alcoólatra em recuperação, que perdeu tudo por incompetência. Você é um homem que transformou dor em propósito, que usa o talento para salvar pessoas. Do lado de fora, a multidão crescia. Um homem idoso se aproximou do portão e gritou. Rogério, você me salvou em 1998. Eu capotei numa curva em Campos do Jordão e você parou para me tirar do carro. Rogério levantou a cabeça surpreso. Outro homem se juntou. Rogério Silva, meu filho era seu fã. Ele partiu ano passado, mas sempre falava que queria conhecer você. Rogério, volta para as pistas. O Brasil precisa de você. Bruno abriu uma fresta no portão e viu a multidão. Não eram só repórteres. Eram pessoas comuns, famílias inteiras. Gente que havia sido tocada pela história. Rogério, ele disse, acho que você precisa ver isso. Relutante, Rogério se aproximou da janela. Viu dezenas de pessoas segurando cartazes escritos à mão. Obrigado por não desistir. Você é nossa inspiração. Força, campeão. Uma mulher segurava uma foto antiga dele comemorando uma vitória. Ao lado, seu filho pequeno olhava com admiração. Por que eles estão aqui? Ele perguntou confuso. Porque sua história tocou todo mundo, Mariana explicou. Você não é só um ex-piloto que virou mecânico. Você é símbolo de que é possível recomeçar. Roberto continuava lendo comentários. Escuta isso. Meu pai era alcoólatra. Depois de ver a história do Rogério, decidiu procurar ajuda. Hoje, ele está há 3 meses sóbrio. Rogério sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E esse aqui, Roberto continuou. Perdi meu emprego e estava pensando em desistir de tudo. A história do Mãos de Ouro me deu força para continuar lutando. Rogério, Mariana pegou na mão dele. Você está ajudando pessoas que nem conhece. Do lado de fora, alguém começou a cantar o antigo jingle que tocava quando ele ganhava corridas. Outras vozes se juntaram. Em poucos minutos, a multidão inteira cantava. Rogério não conseguia mais segurar o choro. Eles não esqueceram. Não esqueceram do campeão, Bruno disse. E agora conhecem o homem. Cláudio se aproximou do grupo. Pessoal, tem uma repórter aqui fora que parece diferente das outras. Disse que quer fazer uma matéria séria, não sensacionalista. Como assim? Mariana perguntou. Ela disse que também perdeu alguém para o álcool. Quer contar a história de forma respeitosa. Rogério limpou os olhos. Que história? A história de como um campeão se tornou uma pessoa ainda melhor. Ele olhou para a multidão lá fora, para os cartazes de apoio, para as famílias que haviam vindo apenas para demonstrar carinho. Lembrou das palavras da filha. Papai, você sempre ajuda as pessoas. Está bem, ele disse finalmente. Mas vou falar à minha maneira. Bruno abriu o portão. A multidão fez silêncio respeitoso quando Rogério apareceu. Ele caminhou até o meio da calçada, cercado por pessoas que o olhavam como se fosse um herói ressuscitado. Pessoal, ele disse, a voz saindo mais forte que esperava. Obrigado por estarem aqui. Não esperava que alguém ainda lembrasse de mim. Nunca esquecemos, alguém gritou. Rogério Silva eterno, outro completou. Ele sorriu, pela primeira vez em público depois de tantos anos. Eu não sou mais o piloto que vocês conheciam. Sou apenas um mecânico que tenta fazer a diferença na vida das pessoas. E consegue, uma mulher gritou. Meu marido viu seus vídeos e voltou a acreditar em si mesmo. Rogério sentiu o peito aquecer. Talvez aquela exposição não fosse só sofrimento. Talvez fosse uma oportunidade de mostrar que quedas podem se transformar em recomeços. Se minha história pode ajudar alguém a não desistir, ele disse olhando diretamente para as câmeras. Então talvez tenha valido a pena passar por tudo isso. A multidão explodiu em aplausos. E pela primeira vez em 15 anos, Rogério Silva se sentiu completo novamente.
Um ano depois daquele dia que mudou tudo, Rogério estava parado na frente de um prédio que parecia ter saído de seus sonhos mais impossíveis. A placa dourada na entrada brilhava sob o sol da manhã. Centro de Reabilitação e Oficina Social Rogério Silva. Mãos que transformam. O complexo tinha 3 andares. O primeiro era uma oficina mecânica gratuita para pessoas de baixa renda. O segundo abrigava um centro de tratamento para dependência química. E o terceiro funcionava como escola técnica para jovens carentes aprenderem profissões. Mariana se aproximou dele, carregando um buquê de flores brancas, as mesmas que ele sempre levava para o túmulo da filha. Como está se sentindo? Como se ela estivesse aqui comigo, Rogério respondeu, tocando o peito. Vendo tudo que conseguimos construir. Era o dia da inauguração oficial. Centenas de pessoas se aglomeravam na entrada. Ex-moradores de rua que haviam encontrado trabalho no projeto, famílias que tinham seus carros consertados gratuitamente, jovens que haviam aprendido profissões, pessoas que venceram o alcoolismo no centro de tratamento. Bruno chegou correndo, vestindo um uniforme novo com o logotipo do centro. Rogério, está tudo pronto lá dentro. Os primeiros alunos da escola técnica querem te conhecer. Quantos são? Ele perguntou. 50 na primeira turma. Todos entre 16 e 20 anos. Alguns saíram das ruas. Outros nunca tiveram oportunidade de estudar. Cláudio e Roberto apareceram logo depois. Roberto havia se tornado o responsável pelas redes sociais do projeto, documentando cada história de transformação. Cláudio coordenava a oficina gratuita junto com uma equipe de mecânicos voluntários. Os números de hoje são impressionantes, Roberto disse animado. Em um ano, atendemos mais de 1000 famílias na oficina gratuita. Formamos 200 jovens e ajudamos 300 pessoas no centro de reabilitação. E tem mais, Cláudio completou. Aquele programa de TV que fez a matéria sobre você trouxe doações de todo o país. Tem gente querendo abrir centros iguais em outras cidades. Rogério sorriu, mas era um sorriso diferente do homem quebrado que havia sido encontrado debaixo do viaduto. Era o sorriso de alguém que havia encontrado paz. Nesse momento, uma família se aproximou. Era Dr. Henrique, Fernanda e o pequeno Pedro, agora com alguns anos a mais. Tio Rogério! Pedro correu para ele e o abraçou. Pedro, como você cresceu? Rogério o pegou no colo. E como está a escola? Muito bem. E papai disse que quando eu crescer posso trabalhar aqui com você. Dr. Henrique se aproximou. Rogério, não conseguimos te agradecer o suficiente. Aquele dia que você consertou nosso carro não salvou só nossa viagem ao hospital. Salvou nossa fé na humanidade. E mudou nossas vidas para sempre. Fernanda completou. Decidimos fazer trabalho voluntário aqui toda semana. Vocês não precisam me agradecer, Rogério disse, colocando Pedro no chão. Vocês me ajudaram tanto quanto eu ajudei vocês. Um carro conhecido parou na frente do centro. Dele desceu Marcelo, o empresário da Ferrari, mas não estava sozinho. Trouxe consigo um grupo de outros empresários. Rogério Silva, ele cumprimentou efusivamente. Trouxe amigos que querem conhecer o projeto. Senhor Rogério, uma empresária se apresentou. Sou Ana Paula, da construtora Millennium. Queremos doar material para você expandir o centro. E eu, outro homem se juntou. Represento uma rede de concessionárias. Queremos fornecer peças com desconto para a oficina social. Rogério ficou emocionado. Pessoal, isso é o que você merece. Marcelo interrompeu. Aquele dia que você consertou minha Ferrari, salvou muito mais que um contrato. Salvou minha perspectiva sobre o que realmente importa na vida. A cerimônia oficial começou. O prefeito da cidade estava presente, junto com vereadores, empresários, jornalistas e centenas de pessoas comuns. Mas quem chamou mais atenção foi um grupo especial que chegou no final. Eram ex-pilotos e mecânicos dos tempos áureos de Rogério. Mãos de ouro! Um deles gritou ao vê-lo. Finalmente te encontramos! Era Sebastião, seu antigo mecânico-chefe, agora com cabelos brancos, mas sorriso jovem. Cara, procuramos você durante anos. Quando soubemos que estava vivo, Rogério o abraçou emocionado. Sebastião, como você está? Eu estou bem, mas você está incrível. Olha o que construiu. Outros ex-companheiros se aproximaram. Pilotos que haviam corrido contra ele, mecânicos que haviam trabalhado em sua equipe, jornalistas,
que haviam coberto suas vitórias. Rogério, um ex-piloto disse, a gente queria te pedir uma coisa. O quê? Volta para as pistas. Como consultor, como treinador, como o que você quiser. O automobilismo brasileiro precisa de você. Rogério olhou ao redor. Para o centro que havia construído, para as pessoas que estavam sendo ajudadas, para Mariana que havia se tornado como uma filha para ele, para Bruno, Cláudio e Roberto que eram sua nova família. Obrigado pelo convite, ele disse. Mas meu lugar é aqui agora. Aqui onde posso fazer diferença real na vida das pessoas. Mas Rogério, o piloto insistiu. Vocês não entendem, ele interrompeu suavemente. Quando eu corria, ajudava apenas a mim mesmo. Aqui, ajudo centenas de pessoas todos os dias. Qual vitória vocês acham que vale mais? O silêncio foi respeitoso. Todos entenderam que Rogério havia encontrado algo maior que troféus e medalhas. O prefeito se aproximou do microfone para o discurso oficial. Senhoras e senhores, estamos aqui para inaugurar um projeto que já mudou milhares de vidas. O Centro Rogério Silva não é apenas um lugar de trabalho. É um símbolo de que nunca é tarde para recomeçar. A multidão aplaudiu. Roberto estava filmando tudo para documentar o momento histórico. Agora, o prefeito continuou, gostaria de convidar o próprio Rogério Silva para falar. Rogério se aproximou do microfone, olhou para aquela multidão e sentiu o peito apertar de emoção. Há 2 anos, eu estava vivendo debaixo de um viaduto perdido na dor e no álcool. Achava que minha vida havia acabado. A multidão fez silêncio total. Mas algumas pessoas especiais me mostraram que quedas não são finais de história. São oportunidades de recomeçar melhor. Ele olhou para Mariana, que estava chorando. Uma mulher me ensinou que ajudar os outros cura nossa própria dor. Olhou para Bruno, Cláudio e Roberto. 3 rapazes me deram chance quando eu não merecia. Olhou para toda a multidão. E centenas de pessoas me mostraram que o valor de um homem não está no que ele perdeu, mas no que ele escolhe construir depois da perda. Os aplausos começaram baixos e foram crescendo até se tornarem ensurdecedores. Este centro não é meu, Rogério continuou quando o barulho diminuiu. É nosso. De cada pessoa que acredita em segundas chances, de cada jovem que quer aprender, de cada família que precisa de ajuda. Ele tirou do bolso a foto amassada da filha, a mesma que carregava há anos. E é especialmente dela, disse, mostrando a imagem. Ana Beatriz, que aos 8 anos me ensinou que o maior troféu da vida é ajudar outras pessoas. Não havia olhos secos na multidão. Então hoje não inauguro apenas um centro, ele concluiu. Inauguro uma promessa. A promessa de que enquanto eu tiver forças, ninguém que precisar de ajuda será abandonado. A explosão de aplausos foi tão intensa que durou vários minutos. Pessoas choravam abertamente, outras gritavam palavras de apoio. Roberto filmava tudo, sabendo que aquele momento ficaria para a história. Quando a cerimônia oficial terminou, as pessoas começaram a visitar o centro. Na oficina social, famílias traziam carros quebrados e saíam com problemas resolvidos gratuitamente. Na escola técnica, jovens aprendiam não apenas profissões, mas dignidade e autoestima. No centro de reabilitação, pessoas lutavam contra vícios com o apoio de quem já havia vencido a mesma batalha. Mariana se aproximou de Rogério, que estava observando tudo de uma varanda no 2º andar. Você conseguiu. Realizou o sonho impossível. Nós conseguimos. Ele corrigiu. Nada disso existiria sem você, sem Bruno, sem todos que acreditaram. E sua filha? O que acha que ela diria de tudo isso? Rogério sorriu, olhando para a foto. Acho que ela diria, sabia que você conseguiria, papai. Sabia que você é capaz de consertar qualquer coisa quebrada. Inclusive você mesmo. Inclusive eu mesmo. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre o Centro Rogério Silva, centenas de pessoas continuavam circulando pelos andares. Ex-moradores de rua agora trabalhando como mecânicos, jovens aprendendo profissões, famílias recebendo ajuda gratuita, pessoas vencendo dependências. Roberto postou o vídeo da inauguração com o título Do viaduto ao maior centro social da cidade, a transformação completa de Rogério Silva. Em poucas horas, tinha milhões de visualizações e milhares de comentários de pessoas do mundo inteiro, inspiradas pela história. Bruno se tornou diretor técnico do centro.
Cláudio virou coordenador da oficina social. Roberto documentava cada história de transformação, mostrando que milagres acontecem todos os dias quando pessoas decidem ajudar outras pessoas. Mariana criou uma fundação para replicar o modelo em outras cidades. Em 5 anos, havia centros similares em 10 estados brasileiros. E Rogério? Rogério finalmente encontrou paz. Todos os dias, chegava cedo ao centro, colocava o macacão de mecânico e trabalhava lado a lado com pessoas que, como ele, haviam encontrado uma segunda chance. À noite, antes de ir para casa, sempre visitava o 3º andar onde havia um pequeno memorial com a foto de Ana Beatriz. Mais um dia cumprindo nossa promessa, minha filha. Ele sussurrava. Mais vidas transformadas, mais pessoas ajudadas. E quando saía do centro, caminhando pela rua iluminada, Rogério Silva sabia que havia descoberto a verdade mais importante da vida. Não importa quão fundo você caia, sempre é possível recomeçar. E quando você recomeça ajudando outros, encontra algo muito maior que troféus ou reconhecimento. Encontra propósito. Encontra paz. Encontra a certeza de que sua vida fez diferença. 5 anos depois da inauguração, o Centro Rogério Silva havia se tornado referência internacional em reabilitação e inclusão social. Mas para Rogério, o verdadeiro sucesso não estava nos números ou prêmios. Estava no sorriso de cada jovem que aprendia uma profissão, na gratidão de cada família que recebia ajuda, na recuperação de cada pessoa que vencia um vício, na certeza de que Ana Beatriz, onde quer que estivesse, estava orgulhosa do pai que nunca desistiu de honrar sua memória. E assim, o homem que um dia foi humilhado numa oficina por pedir para consertar um carro em troca de comida, se tornou a prova viva de que as mãos certas, movidas pelo coração certo, podem consertar muito mais que motores. Podem consertar vidas. Podem consertar sonhos. Podem consertar o mundo, uma pessoa de cada vez. Fim da história. ¿A qué hora uno tiene que sacar hora? Y no me acuerdo a qué hora tenía que ir. Honestamente no me acuerdo. Eso no lo cumplí. Pero a qué costo. Ya no me quería, yo creo. No sé. Es que soy otro. Afuera se ve bien y adentro roto. Tiro fuego, manda videos. No lo niego, pero no han visto ni lo feo. Yo trato de matarlo, pero estos ojos de vampiro que en el pecho ya no hay nada. Ya no siento nada. No quiero volver a la U. Tengo clase el martes. Tengo clase como una vez a la semana. Y aún así no quiero ir, chiquillo, qué horror. Voy a meterme aquí todos los días a jugar Minecraft. Odio a los humanos. No me convences. No, pero son los ramos que me sobraron. Entonces los tengo que dar ahí. Ahora sobre el foro. Literal, yo me miro con estos ojos de vampiro. Mañana quiero aprender de nuevo con el Minecraft, no sé qué opinan. Pero no tan... Capaz prendo igual de no igual de temprano, pero sí temprano porque tengo clase el martes. Entonces yo generalmente no aprendía los lunes para ir temprano a clase los martes. Pero si apago temprano, puedo ir a clases tranquilas. Si no, como tengo 2 clases, no me mandan tarea para la casa, por así decirlo. Entonces igual podría aprender como tipo 6, ¿les tinca? Como de 6 a 9, 8, por ahí. Para después poder ir a acostarme. Me convertí en un monstruo, consigo lo que quiero. Pero qué cosa, ya no siento nada. ¿Cómo domestico a esos monos? Yo sé que se pueden domesticar.
Uy, es la mea casa. Yo creo que le voy a estorbar. Debería moverme nomás. Tiene la mea casa ahí. Un caballo marino. Aparte aquí. Ah, Alex. Se fue a comer. Queremos un puchamón, entonces tenemos que buscar. Ay, mi barco. Lo recojo ya, era. Debería saludar. No, la deforestación. Me dio vergüenza. Es que me da vergüenza, pues. Entiéndeme, ya voy a dejarlo aquí para que no me dé vergüenza saludar a nadie, ¿ok? Tengo que ser una chica más. Pero es que me dio vergüenza. Más encima justo estaba mirando para atrás, no me alcanzaba a ver. Au. Uy, estoy a medio corazón, mamita. ¿Mi casa dónde está? Aquí. Viste, está como demasiado cerca de ellos, de todo el mundo. Entonces siento que va a estorbar un poco. Debería moverme. Porque yo igual tampoco quiero que mi casa sea como chiquitita. Entonces ahí se me complica un poco el sueño americano. ¡Ah, por fin una mochila! ¡Qué horror! No, chiquillos, nosotros estamos sobrados de comida. Lo único que nos falta es... Oye, pero esta mochila va colchanesca, por no decir de otra manera. ¿Cómo la mejoro? La voy a mejorar al tiro porque... Ahí sí, pues. Ya estamos bastante mejor con el tema del espacio. Nos llevamos estas cosas y nos vamos de aquí. Y comemos también. O bueno, ella quería pasión. Por fin, chiquillos, no puedo creerlo. Costó una banda. Oh. Ya no vamos a hacer mala onda, fue un regalo. Ay, eso creció. Al final del día fue un regalo. Otra vez para una mochila, déjame. Déjame. No, no, pues, no, pues acabo de aparecer. No, 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 pues, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero, ya almorcé, no. Bueno. Ya miren, entonces una cafetería mística por aquí estaría exótica. ¿Qué opinan? Es que a mí ese... ¿Y este aldeano de remil cojones que saca? No sé. Estoy analizando ambiente, viendo, porque igual me gustaría como tener mis cultivos y cosas así, entonces no quiero que sea como tan cerca de la casa de otras personas. Así que igual me gustaría alejarme un poquito. Bacán de stream, completera. Con Nata, de nuevo medio hipo.
para el especial. ¿Qué madera es el carbón? No puedo usar ese horno, si por eso me vine para acá. Perdón. Yo creo que está bien aquí. Para el especial de los 300 seguidores. No puedo dejar. Me voy a robar todos tus pepos, cabrona. Ay, yo quiero uno. Me lo voy a llevar, por imbécil. Mira, aquí está la media cueva. Entonces podríamos ponernos. Es que a mí honestamente me gusta por acá. Aquí, mamita, hola. Pero esto debe estar más explorado. Entonces, ¿ustedes creen que esto está cerca del spawn? ¿Ustedes consideran esto cerca del spawn? Yo creo que está bien. ¿O no? No, pues. Papá, escuché una voz. Y hola. Hola. Ay, no puedo con el hijo. Oli. Buenas. Yo. Hola, vengo. ¿No te muevas? Ok. Bueno. A ver. Nah, increíble. La voy a